Em mais uma série de suas declarações polêmicas e que causou espanto mundial, Donald Trump classificou Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, como um ditador sem eleições. Mas afinal de contas, à luz das leis da Ucrânia, Zelensky é ou não ditador, já que o seu mandato presidencial se encerrou ano passado? Se você ficou interessado e deseja entender melhor este e outros temas das atualidades, geografia ou geopolítica, já sabe, me acompanha no canal, faça a sua inscrição. Inclusive, já estamos próximos dos 100 mil inscritos, mas muitos que aqui me assistem não estão ainda inscritos, então vai lá, dá essa força para você, não custa nada, mas para o canal ajuda muito. Deixa o like nesse vídeo e bora comigo. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2025, quinta-feira, e gravo esse vídeo para falar sobre mais uma das declarações polêmicas de Donald Trump. Tá aí, ó. Trump chama Zelensky de ditador e exige acordo dele com Putin. O Trump escreveu na rede social exatamente isso aqui, ó. É bom que Zelensky, um ditador sem eleições, mova-se rapidamente ou ele não terá um país. Trump prossegue. Ele se nega a fazer eleições, ele está em baixa nas pesquisas. E a única coisa que ele era bom era em enrolar o antecessor Joe Biden. Aqui fazendo referência aos vários milhões de dólares que o Biden conseguiu ou que o Biden concedeu em ajuda militar a Zelensky nos últimos quase 3 anos. Mas vamos nos concentrar aqui, ó, nessa parte que o Trump chama Zelensky de ditador sem eleições. Será que isso é verdadeiro? Vamos entender, gente. O Volodymyr Zelensky ele foi eleito presidente da Ucrânia em 2019. As eleições foram realizadas em 2019 em 2 turnos, o primeiro em março daquele ano e o segundo em abril, com a vitória do Zelensky sobre o então candidato de situação, Petro Poroshenko, que buscava a reeleição. E aí o Zelensky ele assume a presidência no mês seguinte. O segundo turno foi em abril de 2019. Em maio ele já assumiu a presidência para um mandato de 5 anos que tinha a possibilidade de reeleição. Então se você contar 2019 mais 5, chegamos ao ano de 2024. Então eleições deveriam ter sido realizadas em 2024. Mas vamos lá olhar os detalhes aqui sobre o que diz a Constituição, a lei máxima da Ucrânia. O artigo 103, por exemplo, diz o seguinte, ó, o presidente da Ucrânia é eleito pelos cidadãos daquele país com base no sufrágio geral, igual e direto, por voto secreto, por um período de 5 anos. Foi o que aconteceu com Zelensky lá em 2019, eleito. O artigo 108 afirma que o presidente exercerá os seus poderes até que o recém-eleito presidente da Ucrânia assuma o cargo. Ou seja, por mais que o mandato seja de 5 anos, esse artigo 108 diz que o mandato será exercido até que o novo presidente recém-eleito assuma o cargo. Então ele deixa brecha aí, para interpretações segundo as quais o mandato pode até extrapolar esses 5 anos, ou seja, o mandato vai até a eleição de um novo presidente ou a reeleição daquele que já está governando, desde que seja apenas uma reeleição. Importante deixar isso claro. Porém, gente, em todo esse contexto de eleição ou não eleição na Ucrânia, é importante deixar claro isso aqui, ó. A Ucrânia vive uma guerra ou está em guerra desde 2022, desde que a Rússia invadiu o território ucraniano. E aqui eu não vou entrar no mérito das razões pelas quais a Rússia alega ter invadido a Ucrânia. O fato é que a Ucrânia está em guerra desde 22. E por conta disso, foi decretado pelo próprio presidente Zelensky algo que está previsto na Constituição do país, que é o estabelecimento de uma lei marcial, que é um regime de exceção. Cada país ele estabelece a exata definição do que é ou deixa de ser a lei marcial nos seus domínios territoriais, seus domínios políticos ali dentro da sua jurisdição. Mas basicamente a lei marcial estabelece a suspensão de direitos civis, políticos, em determinadas situações até limita a atuação do poder legislativo, justamente para buscar restabelecer a ordem em situações de grande gravidade, como é o caso de uma guerra. Então, a Ucrânia vive uma lei marcial desde 2022. E aí, o que a lei fala que deve acontecer nesses momentos? Continua comigo aqui. No que diz respeito à relação entre a realização de eleições em meio a um regime de lei marcial, a lei do país aponta que durante o estado de guerra, os poderes do presidente da Ucrânia não podem ser extintos.
E continua, ó, em caso de expiração do mandato do presidente da Ucrânia durante a lei marcial, que foi o que aconteceu com o mandato do Zelensky em maio do ano passado, os seus poderes continuam até a assunção do cargo de um novo recém-eleito presidente da Ucrânia, eleito após o levantamento da lei marcial. Essa nova eleição só pode ser feita, olha só, destaco aqui o final, ó, após o levantamento da lei marcial. Ou seja, galera, a Ucrânia vive atualmente sob essa lei marcial. Portanto, de acordo com a lei do país, eleições não podem ser realizadas. A lei entende que por conta da guerra, não há condições de criar toda a logística para uma eleição, não há segurança. Então, por isso, o mandato presidencial prossegue até que a lei marcial deixe de existir. Então, levando-se em conta essa interpretação, Zelensky não é ditador. Ele governa aquele país porque foi eleito democraticamente lá em 2019 e por circunstâncias de guerra, o mandato dele acabou extrapolando os 5 anos e novas eleições, ao menos por enquanto, não deverão ser convocadas lá na Ucrânia. Aqui chama a atenção que no Brasil, no nosso ordenamento legal aí, na Constituição, não está previsto lei marcial, pelo menos não com esse nome. Aqui no Brasil se chama estado de sítio, que é o equivalente à lei marcial. Inclusive, recentemente teve um grupo político aqui no Brasil que, depois de derrotado nas eleições, não aceitando o resultado das eleições, ameaçou implementar um estado de sítio, mas não havia fundamento algum para estabelecer o estado de sítio, então, felizmente, nada disso aconteceu. Mas então, estou comentando só para deixar claro. No Brasil, o equivalente à lei marcial é o chamado estado de sítio. Beleza? E por conta dessa manifestação, dessa declaração, mais uma vez polêmica do Trump, aliados históricos dos Estados Unidos, aliados da Ucrânia, se manifestaram. Vou destacar aqui a fala de duas importantes lideranças da União Europeia. O primeiro é o Olaf Scholz, o chanceler da Alemanha. Ele falou o seguinte, ó, é simplesmente errado e perigoso negar a legitimidade democrática do presidente Zelensky. O britânico Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, divulgou nota defendendo as credenciais democráticas do ucraniano, lembrando, por exemplo, que o Reino Unido também não realizou eleições na Segunda Guerra Mundial, na época lá do Winston Churchill. Não realizou eleições, justamente, está óbvio aqui, porque vivia-se uma situação de guerra. Então, gente, claramente fica evidenciado o rompimento, o afastamento dos Estados Unidos, pelo menos no que se refere a esse assunto guerra da Ucrânia, em relação não só aos ucranianos, mas também a históricos aliados dos Estados Unidos na Europa. Nesse caso aqui, as manifestações do líder alemão e do líder do Reino Unido deixam claro esse estranhamento, esse afastamento entre os países. E cada manifestação do Trump nesse sentido é também um afago a Vladimir Putin e é uma convergência de ideias com aquilo que vem sendo pregado nos últimos tempos pelo líder da Rússia. Tá aí, ó. Ano passado, por exemplo, quando venceu o mandato do Zelensky, o Putin afirmou que a Ucrânia deveria realizar eleições presidenciais. Então, quando o Trump fala que Zelensky é um ditador, ele está dizendo aquilo que o próprio Putin pensa de maneira exata, de maneira literal. E aí isso acaba causando espanto e chamando a atenção do mundo todo, porque por mais que achássemos desde a campanha que o Trump poderia ter um posicionamento que favorecesse os russos, eu acho que ninguém imaginava que esse posicionamento seria tão favorável assim à Rússia. Acho que nem o Putin imaginava que a atuação do Trump poderia ser tão benéfica e tão favorável à forma de atuar internacionalmente, ao desejo de expansão de Vladimir Putin, principalmente ali no leste da Europa. E aí, antes de encerrar, é curioso também a gente observar nas redes sociais, né? Muitos dos apoiadores do Trump, que até ano passado eram pró-Ucrânia, que eram anti-Putin, agora estão tendo que adaptar o seu discurso para que esse discurso também coincida com as ideias do Trump, né? Então, aqueles que até pouco tempo defendiam com todas as forças a Ucrânia, agora estão falando que a Ucrânia tem sim que se render, entregar os territórios, porque não vai conseguir vencer a Rússia, já que o seu político de estimação, Donald Trump, vem tendo esse posicionamento. Isso evidencia que as pessoas cada vez mais, muitas delas, não têm posicionamento ideológico. Elas têm políticos de estimação, líderes que elas seguem de maneira cega, ou seja,
Independentemente do que esse líder faça, essas pessoas encontrarão um argumento para justificar aquilo que está sendo feito, independente das posições ideológicas. Beleza, minha gente? Tranquilo? O que você pensa sobre tudo isso? Conta para mim nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E nos vemos no próximo. Um forte abraço, até lá. Valeu!